Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje meditar a respeito dos jovens. Como podemos fazer para atrair os jovens para ouvir a palavra de Deus? A Bíblia nos ensina que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela tem que andar. Então compete aos pais ensinarem os seus filhos a conhecerem a Deus, a buscarem a Deus, amarem a Deus, fazerem a vontade de Deus, explicando o que é a salvação, o que é a condenação, qual é o caminho que devem andar. Não um caminho carnal, um caminho de pecado, mas um caminho de santificação, de bênção. Então é isso que os pais devem ensinar aos filhos. Muitos jovens não são ensinados assim, mesmo dentro de uma família evangélica, nascendo em uma família evangélica. Alguns jovens não têm essa instrução e o mundo vai ensinando as coisas mundanas, que o mundo ensina o errado mesmo, né? E como que nós temos que fazer? Nós não podemos competir com o mundo, nós não vamos competir com o mundo, nós vamos fazer o que é possível para nós, mas o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Nós temos muitas coisas falando de crianças, né? O Senhor, em Marcos capítulo 9, versículos 36 e 37, o Senhor lançou mão de uma criança, colocou no seu colo e disse: olha, todo mundo tem que ser igual a essa criança aqui, senão não entra no reino dos céus. E quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim. E nós devemos nos tornar crianças. Mas aí já quem entende a palavra, quem já compreende a palavra, não pode se exaltar, não pode querer ser mais do que os outros, mas ser uma criança humilde, simples, sem malícia, sem maldade, fazendo sempre a vontade dos pais, a vontade de Deus. Vemos em vários lugares a palavra de Deus, quando fala de João Batista, em Lucas, capítulo 1, versículo 80. João, desde menino, foi para o deserto e ficou lá até que Deus o chamou para preparar os caminhos do Senhor. João Batista foi isso, a vida dele foi essa. Fala do Senhor Jesus Cristo também em Lucas 2, 39 ao 42, depois no 49, que Jesus crescia, o Senhor Jesus Cristo, em criança ainda, ele crescia em conhecimento, espírito, em vigor, crescia tanto na vida física quanto na espiritual. E em Hebreus diz, ainda que era filho, precisou aprender. Então, todos nós, e depois, com 12 anos de idade, nós vemos aqui no capítulo 40, no versículo 49 de Lucas 2, ele foi achado no templo e disse para os pais: não sabias que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Então são crianças, eram crianças, tanto João Batista como o Senhor Jesus, foram crianças especiais, preparadas por Deus, mas o restante, nós temos um pouco de dificuldade para ensinar para os jovens. O mundo está bastante atrativo, atraente, e as pessoas acham que tem que viver a vida, e as igrejas fazem cultos de jovens, reuniões de jovens e culto da mocidade, e fazem coisas para agradar os jovens, para tirar o jovem do mundo e trazer dentro da igreja, e fazer o quê? Continuar vivendo o mundo dentro da igreja, porque o que atrai o jovem, humanamente falando, carnalmente falando, são as coisas materiais, e nós não podemos fazer isso. O Senhor Jesus disse lá em Mateus, no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, ide por todo o mundo, ensinai todas as nações. Em Lucas 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O Senhor Jesus Cristo não fez distinção, não fez divisão nenhuma entre o homem, a criança, o ancião, o jovem, de forma nenhuma. Ele mandou que nós ensinássemos as crianças, que as crianças precisam ser ensinadas, mas a partir dos 12 anos de idade, 13 anos de idade, a criança não é mais criança, já se tornou um adulto, não jovem. Não existe jovem na palavra de Deus no sentido de uma classe intermediária de pessoas entre ser criança e ser adulto. Passou da infância para a fase adulta, não tem fase intermediária. Essa divisão que a ciência faz, que a psicologia, a psiquiatria e tudo mais, essa ciência humana está fazendo, porque a mente é assim, e tem que fazer desta forma e daquela forma, isso não existe na Bíblia.
A criança se tornou aí 12, 13 anos de idade, já é adulto. Já é adulto. Muitos reis começaram a governar com poucos anos de vida. Tinham lá seus tutores, mas eram reis, tinham que ser respeitados como reis. O Senhor Jesus Cristo, com 12 anos, estou cuidando dos negócios do meu pai. Então veja a responsabilidade que nós temos que ter em relação a isso tudo. O que o Senhor nos manda? Manda que nós sejamos sábios para fazer a vontade dele, manda que nós amemos a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Essas coisas são ditas para os adultos a partir de que idade? Não. A partir do momento em que a criança deixou de ser criança e se tornou adulta, com 12, 13 anos de idade. Olha, você já é um adulto. Então você tem que viver, segundo a lei humana, não é ainda. Vai ser adulto com 18 anos de idade. Maior de idade, né? Já é responsabilidade civil, responsabilidade criminal, mas a responsabilidade espiritual não depende da lei dos homens. Depende da lei de Deus. E nós vemos que Deus ele tem um plano todo especial para nós. Aqui os apóstolos se reuniram, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e estava tendo uma contenda sobre o que fazer, sobre o que não fazer, tinha que circuncidar, não tinha que circuncidar. Então eles se reuniram e eles tomaram a seguinte deliberação. Em Atos capítulo 15, do versículo 22 em diante, a palavra diz assim: Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: Os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornam as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. São pessoas que passavam ensinando doutrinas diferentes. Ninguém ensinou isso. Essas pessoas estavam ensinando um caminho errado, estavam distorcendo a palavra de Deus, como acontece ainda hoje. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Isso aqui é aos gentios. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem se vos guardardes, bem vos vá. Para quem foi escrito isso? Para quem tem mais de 50 anos de idade? Não, foi escrito para toda a igreja, ou a criança, ou o jovem, o adulto, o ancião, o homem, a mulher, para todos. Isso foi escrito, a ordenança vinda do Espírito Santo, dirigida para os apóstolos transmitiram para a igreja, para que nós permaneçamos nos caminhos do Senhor. Nós não temos uma diferenciação, não podemos fazer isso. O jovem, não, eu sou o pastor de jovens, eu cuido de jovens, reunião de jovens. Pode fazer, mas que tenha lá sempre anciãos, pessoas idôneas, porque o jovem, não é porque ele é mais novo, que ele entende menos do que o que tem. Um jovem de 15 anos que aceitou Jesus, ele pode entender mais do que uma pessoa de 40 que também aceitou. Ele tem a mente mais aberta, tem a mente mais limpa das coisas ainda, não está com tanta preocupação na vida, tem mais facilidade, às vezes, de ouvir e entender a palavra de Deus, a ponto de Paulo escrever a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era um homem novo, que as pessoas não davam lá muito valor, porque era um homem novo, falando de coisas profundas e tal. Então, irmãos, nós não podemos nos deixar levar pela aparência. Deus vai julgar todo mundo segundo a palavra dele. Não é segundo o que a igreja acha melhor. É segundo a palavra dele. Então, o jovem, você, meu irmão, minha irmã, que é jovem, que tem aí 13, 14, 17, 18 anos de idade, não pense que você é diferente de quem tem 50, 60 para Jesus.
Para a humanidade, a aparência é diferente, para a lei humana é diferente, tem as suas diferenças legais, mas para Deus não tem diferença. Ele vai julgar um tanto quanto o outro da mesma forma, pela mesma lei e pelo conhecimento. Está no culto lá cheio de gente, todo mundo ouvindo a palavra de Deus. Vem um dar testemunho, o outro traz uma palavra, o outro profecia. E aí todos vão ser julgados pelo que foi falado ali, porque foi ensinado. Todos receberam o mesmo ensinamento, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o ancião. Todos ouviram a mesma palavra. Quem obedecer será recompensado, será abençoado, será salvo. Quem não obedecer receberá a justa recompensa pela sua desobediência. Então não há uma distinção, não há uma diferença, e nós não podemos ficar incentivando os jovens a pensar que eles têm certa liberdade para fazer algumas coisas e fazerem atividades puramente carnais, puramente carnais. O jovem quer fazer uma atividade, quer fazer alguma coisa para glorificar o nome do Senhor, para vocês serem cheios do Espírito Santo, jejuem, façam reuniões de oração e santificação, e jejum, e estudo da palavra de Deus. Não é só cantar hino, não. É estudar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. Pode louvar, não é pecado, mas entenda por que você está louvando. Por que você louva a Deus? O que esse hino está dizendo? Você prestou atenção na letra? Tem muita gente que canta louva a Deus com um hino, que eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa não prestou atenção no que está falando. O hino é uma oração. De repente a pessoa está pedindo coisas lá que eu não vou cantar esse hino, eu não quero passar por isso, porque tem situações que são terríveis. Então cuidado, irmão, cuidado, irmã. Precisamos saber o que estamos fazendo. E isso nós aprendemos examinando a palavra, ouvindo a palavra, tendo uma conduta séria, firme, não é? No Senhor Jesus Cristo, dentro das Escrituras, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, tomando cuidado, porque eu sou jovem, eu tenho 15 anos, 13, 18, e aí o irmão mais velho lá, ou o pastor, o ancião, a pessoa de idade lá na igreja, está falando isso, falando aquilo. Veja em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 11 em diante, havia um profeta que recebeu uma ordem de Deus e falou, vai lá e fala, não converse com ninguém, não entre na casa de ninguém, transmita o recado e volte, não se desvie do caminho, não entre na casa de ninguém. E ele foi, fez, estava voltando e veio um profeta mais velho. Não, vamos lá em casa, eu quero receber você na minha casa. Não, o Senhor mandou eu não entrar em lugar nenhum. Não, mas eu também sou profeta. Ele me mandou vir conversar com você para te levar na minha casa. E o mais novo foi, desobedeceu a Deus. Ele saiu de lá, estava no caminho, um leão veio e o matou. Quer dizer, você recebe uma ordem de Deus, não é porque vem uma pessoa mais velha, mais experiente, entre aspas. Talvez a pessoa tenha uma inveja tremenda de você, porque você é um jovem aí firme nos caminhos do Senhor, não adultera, não prostitui, não mente, não rouba, não engana, é fervoroso em espírito, amoroso, humilde, sincero, temente a Deus, ora por todos, participa de tudo que a igreja faz, não se importa com a aparência, não se importa, o que você quer é transmitir a palavra de Deus e principalmente se alimentar do maná celestial. E tem aquele que já está cansado, ninguém cansa servindo a Deus. Todo mundo que serve a Deus está cada vez mais novo, mais abençoado, mais cheio da graça, mais alegre. É assim que nós devemos ser. Na luta, no nosso caminho, no serviço a Deus, é só tristeza, só luta, só tribulação. Essa pessoa não conheceu Jesus, não. Jesus é um Deus de vitórias, é um Deus de alegria, é um Deus de bênção. Não é Deus de dores, e lutas, e perseguições, e culpas, e chicotes, açoites. Não. Nós éramos pecadores, não somos mais. Nós fomos transformados, nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, o que mais que nós queremos? Existe motivo para tristeza? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Então vamos em frente, vamos falando do Evangelho e vivendo com amor e alegria, sem fazer distinção. Então, meus irmãos, façamos conforme nos ensina a palavra. Vivamos o Evangelho com amor e sinceridade, não fazendo distinção deste ou daquele, por causa da idade, por causa da aparência, de forma nenhuma. Todos somos iguais perante Jesus Cristo, perante Deus. Que possamos a cada dia
sentir mais a presença de Deus, termos mais comunhão, derrubarmos as paredes e as barreiras que o inimigo tem levantado em nome de Jesus Cristo e sejamos um em Cristo. Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e a toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.